Olá, meus amigos, tudo bem? Demorei, mas voltei com um vídeo fresquinho e tão interessante quanto o último. Seguindo nessa linha de entretenimento e empoderamento feminino, hoje eu vou falar sobre uma série que me conquistou do início ao fim. E essa série é The Marvelous Mrs. Maisel. A série se passa na Nova York dos anos 60, no seio de uma família judia. Talvez por a série se passar nos anos 60 e ter toda essa estética, inclusive nos próprios figurinos dos chamados Anos Dourados, de cara a série já me fez lembrar Mad Men. Por outro lado, é uma série com alto teor feminino, uma protagonista feminina, ao contrário de Mad Men, e criada pela mesma roteirista de Gilmore Girls. Pode parecer bem curioso para vocês aí do outro lado, essa mistura de Mad Men e Gilmore Girls. Mas conforme eu fui avançando na série, as semelhanças para mim foram muito mais próximas de Sex and the City do que das outras séries citadas anteriormente. E vou explicar por quê. Em primeiro lugar, as duas séries têm um protagonismo feminino muito forte. Se em Sex and the City esse protagonismo da Carrie Bradshaw é um pouco dividido com as outras três personagens, a Charlotte, a Samantha e a Miranda, em Mrs. Maisel esse protagonismo é um pouco dividido com a Rose, que é a mãe da Mid, a protagonista, e a Suzy, que é a fiel escudeira da Mid. Mas, basicamente, são duas protagonistas, a Mid Maisel e a Carrie Bradshaw em Sex and the City. Pra mim, as duas têm muito em comum. As duas são habitantes de Manhattan e são apaixonadas por Nova York. A própria história delas se confunde com a cidade de Nova York. A segunda semelhança entre elas é a paixão pela moda, pelos vestidos, pelos sapatos e principalmente as duas são bem excêntricas. Tão excêntricas que isso se reflete nos figurinos delas. Quando eu comecei a assistir Sex and the City, a série já tinha terminado, mas ainda assim, o figurino da Carrie tinha sido um figurino icônico por muitos anos, inclusive premiou a Patricia Field, que era figurinista da série, por ter criado um visual tão autêntico. Muita gente detestava, mas fato é que o figurino da Carrie marcou uma época. Da mesma forma que os figurinos de Mrs. Maisel são tão elogiados. E a meu ver, apesar do figurino da Mid agradar um tiquinho mais os espectadores, eu percebi que ao longo das 3 temporadas, o estilo dela vai se modificando. Conforme ela vai ficando mais confiante na carreira dela, esse visual vai ficando mais excêntrico, assim como o da Carrie. Pra mim, a terceira e mais importante semelhança, o papel que as duas desempenham para o feminismo em suas épocas. A profissão das duas é uma abertura de caminhos para as mulheres que virão depois delas. A Mid, no início dos anos 60, a maioria das mulheres era criada para serem housewives. A própria Mid começa a história dela desempenhando muito bem esse papel de esposa perfeita, quando a vida dela dá uma guinada e ela se torna comediante de stand-up comedy, muito inusitado. Inclusive, ao longo da série, a Mid tem vários embates com vários homens, conhecidos e desconhecidos, por ela estar se aventurando e se tornando independente, profissão extremamente machista. Do outro lado, temos a nossa icônica Carrie Bradshaw, que apesar de viver entre as décadas de 90 e o início dos anos 2000, esse é um momento na história que as mulheres já tinham conquistado muita independência, até porque as 4 amigas de Sex and the City são mulheres muito independentes, muito bem sucedidas profissionalmente falando. Carrie, ela é uma precursora porque ela é colunista num jornal sobre sexo e relacionamentos. Então, o fato dela expor como mulher solteira aos 30 anos a necessidade da mulher em ser independente e fazer sexo como os homens é muito inusitado e inesperado. A conclusão que eu cheguei é que nós podemos usar ambas as séries para ilustrar
toda essa nossa caminhada feminina ao longo da história e perceber como desde os anos 60, lá quando a Midi vivia, até o aparecimento da Carrie e nossa vida nos dias atuais, em plenos anos 2020, como nossa categoria das mulheres obteve tantas conquistas, mas ainda são muitas semelhanças ao longo do caminho, como muitas vezes a gente se depara com ambientes extremamente machistas e desempenhar nossa profissão, nossa função é uma afronta a essa sociedade. Exemplo dessas mulheres que são só personagens fictícios, mesmo diante de todas essas dificuldades, nós conseguimos vencer, trazer uma leveza, uma alegria, otimismo, muitas vezes essa dureza de uma cultura extremamente masculina e machista traz. Então acredito que as séries, além de incentivar bastante o empreendedorismo feminino, fazem com que todas nós acreditemos no nosso próprio potencial e nos estimulam a perseguir nossos sonhos, aptidões, sejam elas quais forem, mesmo que sejamos precursoras em nossas áreas. Essa é a minha mensagem. Eu usei um pouquinho de ficção, passar uma mensagem de empoderamento feminino e positividade para todas vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo e comentem aqui comigo se vocês acharam a comparação válida ou se vocês não tinham pensado nisso. Se já assistiram às séries, se gostaram, compartilhe aqui comigo. Meu desejo é que vocês tenham aproveitado essa discussão, tenham contribuído para gerar ainda mais reflexões para quem já assistiu às séries ou tenha despertado a curiosidade em quem ainda não viu. Obrigada por terem me assistido até aqui. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Um beijo!